Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Fique ligado no nosso alerta de spoiler, curiosidades e chamada todos os dias, aqui atualizado para vocês. Nossos abraços de hoje vai para João Vitor, Cláudia Lora, Dalva Maria e Antônia Maria Alves de Oliveira de Teresina, Piauí. Quem é correto nunca fracassará e será sempre lembrado. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Alice diz a Martim para não procurar por ela e desliga. Ela hesita antes de bloqueá-lo. Depois que Marcela diz para ela ficar calma, Alice diz a ela que ela acabou de arrancar seu coração. Ela vai ser como um zumbi a partir de agora. Martim tenta ligar de volta, mas recebe o correio de voz de Alice. Ele percebe que Alice o bloqueou. Alice conta a Marcela que tudo que ela criou de todo o coração acabou de um dia para o outro. Quando ela estava em meio a tanta raiva e dor, ele apareceu, Martim. Ela nunca sentiu que alguém o amava tanto. Quando Martim a olha nos olhos, ele a faz se sentir tão especial. Quando Marcela pergunta por que ela está desistindo de tudo isso, Alice então lista seus familiares que tornaram sua vida impossível e que ficou então com ela sentindo-se então ridícula por estar namorando alguém mais novo. Ela conta que está prestes a perder sua casa e não pode, ela é uma covarde. Marcela então conta que uma ocasião em que o marido foi embora, ela conheceu alguém. Pedro amava, mas ela o deixou porque era burra. As pessoas iriam lembrá-la de que Eutoro era seu marido e ele a mataria se descobrisse. Quando Alice pergunta se ela se arrepende, ela diz que sim. Yara conta a Moisés sobre o jantar com o pai. Ele tenta convencê-la a deixá-la ir ao jantar, mas Yara argumenta que é na casa de Julieta e eles não estão mais juntos. Quando ele insiste que não está desistindo de Yara e diz a ele que o relacionamento deles não acabou, ele continua perguntando o que aconteceu com Paulo e o que ela sente por ele. Yara deixa escapar que o ama com todo o coração e alma. Moisés se pergunta que estupidez ela está dizendo. Ela conta que só viu Paulo algumas vezes e na prisão. Ele repreende então Paulo, dizendo que Paulo não tem educação, ele não é um ninguém. Yara argumenta que foi isso que a distanciou dele, de Moisés. Ele é um classista e um racista e um idiota. Ela lhe diz que o amor não se mede com classe social, diplomas e contas atrasadas. Se fosse assim, ela estaria loucamente apaixonada por ele. Quando Moisés então traz à tona como ela está envergonhada por sua mãe ter um relacionamento com um homem mais jovem, Yara argumenta que sua mãe tem sua visão definida, mas ela está apenas começando sua vida e está seguindo seu coração. Moisés acha que mais cedo ou mais tarde Yara perceberá que seus sentimentos por aquele criminoso são apenas uma fachada. Ele espera que ela não acabe sendo uma fugitiva da justiça também, mas ele vai esperar. Ela será sua esposa e quando ela estiver pronta, eles então estarão continuando com seus planos de onde pararam. Miranda e Culebra sentam-se desatentadamente do lado do outro. Sentado ao lado de Diego, Miranda conta a ele sobre o telefonema com seu pai. Quando ela diz que está indo embora, Diego pergunta se eles não vão falar sobre o que aconteceu. Era a primeira vez dela. Ela não pode deixá-lo assim. Quando ele pergunta se ela só queria sexo dele, Miranda sorri. Depois que ele pergunta como ela se sente, Miranda diz a ele que está morrendo de medo. Ela lembra a ele que eles usaram proteção. Ufa, que bom. Mas Miranda está com medo porque era tão bonito que ela agora se sente mais vulnerável. E como eles se estivessem de um jogo e que ela deu a ele todas as armas para machucá-la. Diego garante que nunca fará nada para machucá-la porque o que ele sente por ela é verdadeiro. Martim está andando de um lado para o outro quando Karina chega. Ela acha que ele quer falar com Alice, mas ele tem outra coisa que eles precisam conversar. Julieta faz planos com Laureano, o chefe, que o fará o jantar. Alice e Marcela ainda estão juntas e percebe que tem tantas coisas em comum. Marcela a aconselha a não desistir. Se Martim a faz feliz, então ela deve ignorar a todos.
Martin conta a Karina sobre seu irmão. As novas informações farão com que as investigações tomem um novo rumo. Ele pede que ela lhe conte tudo o que descobrir sobre seu irmão e que seja discreta. Seu pai caiu de carroça e Martin precisa manter sua família afastada. Quando Karina pergunta por que ele estava tão chateado quando ela chegou lá, Martin prefere não falar sobre isso. Karina, no entanto, dá a ele eu avisei. Seu relacionamento com aquela mulher não tem futuro. Fagundes elogia então Maruja pelo estilaques que ela fez. Quando ele percebe o mau humor dela, ele o repreende direto, por então até a mamadeira. Se referindo então a ele, bebê. Ela conta que não merece isso, pois ela também perdeu um filho. Fagundes pede desculpa e promete que nunca mais vai acontecer. Maruja espera que ele também desista da investigação. Eutoro então se encontra com Mujica para lhe entregar a arma. Mujica tem planos. Ele vai plantar a arma em Paulo. Luna pergunta a Marcela se Alice mencionou algo sobre a escola. Kik se intromete e a repreende por ainda esperar que aquela mulher ainda os ajude. Deveriam então esquecê-la. Marcela argumenta que eles também podem então ser preconceituosos contra a classe social. Quando Luna sai, Marcela se pergunta por que Kik critica aquela mulher que só quer ajudá-los, mas ele começa a voltar do pai. Kik tenta então defender seu pai, mas Marcelo lembra de como Eutoro os deixa sem um centavo. Ela o avisa para não seguir os passos de seu pai, porque pode acabar dando errado. Miranda conta animadamente a Benito que fez amor com Culebra. Depois que ele grita de alegria, seu eu ruim a critica e diz que Culebra apagou as luzes para não olhar para ela. Ela não deveria continuar acreditando em princesas e contos de fada. Certamente, Diego está contando a todos os seus amigos tudo o que aconteceu. Então Miranda grita, eu te odeio. Enquanto isso, Diego está sorrindo ao se lembrar de estar com Miranda. Seus amigos chegam e perguntam se algo estranho está acontecendo por lá. Depois que os garotos zombam dele por estar com ela, Diego sai porque tem coisas para fazer. Rebeca está frenética porque alguém roubou seus brincos. Fábio contra e tenta derrubá-la. Mas Rebeca insiste que alguém roubou seus brincos sim e acusa Gleides, a governanta. Quando ela divaga que foi denunciar Gleides à polícia, Fábio fica frustrado e grita para ela se acalmar. Samuel diz a Fernanda que vai sair com seus amigos. Quando ela pede as chaves de sua casa, Samuel pensa que ela o está expulsando. Ela espera que ele não a force a trocar as fechaduras. Samuel então agarra o rosto dela, força um beijo nela e diz que voltará amanhã. Yara diz a Eva que eles vão jantar com Sérgio na casa de Julieta. Eva acha que Julieta provavelmente está tentando ganhar pontos, mas combinados não são boas em ter famílias. Ao acrescentar que Julieta nunca será tão boa quanto Alice, Alice se aproxima e, chocada por Eva falar tão bem dela. Ela se pergunta se Eva está doente. Eva diz a ela que essa é a única filha que ela tem e ela só quer o melhor para ela. Quando Eva conta sobre Sérgio convidando as crianças para jantar, Yara acrescenta que o jantar será na casa de Julieta. Alice resmunga que eles com certeza se acostumarão com o relacionamento do pai com uma funcionária que poderia ser sua filha, mas ela não pode se apaixonar. Amor com um homem mais jovem não existe. Na fundação, Lucas conta a Mesh que sua mãe está andando. Ele então pede que descubra tudo o que puder sobre testes de DNA. Alice está com Miranda e a repreende por não atender o telefone. Ao mencionar os remédios para dormir, Miranda comenta que pediu para a avó para não contar. Depois que Alice acrescenta que seu pai sabe disso, Miranda explica que tomou as pílulas porque não conseguia dormir. Quando Alice diz a ela para não jogar o cartão da simpatia, Miranda retruca que Alice não pode defendê-la. Ela não pode fazer nada, certo? Mas Alice é a perfeita e sua única falha é sair com alguém que poderia ser ela, filho dela. Alice então rebate que cedeu a todos e desistiu de Martin. Miranda não deveria usá-la para evitar falar sobre seus próprios problemas. Quando Miranda nega tomar pílulas ou usar drogas, Alice tenta agarrá-la, mas Miranda reclama de dor. Alice então percebe os arranhões em seus braços. Martin fala com Mabel sobre o novo artigo que quer escrever, sobre as barreiras culturais do amor.
Fábio vasculha as gavetas e encontra os brincos de Rebeca embrulhados em um jornal. Rebeca percebe que foi ela quem os colocou ali. Quando Rebeca balança a cabeça e lembra que a tia Josefina fazia a mesma coisa, Fábio se ajoelha ao lado dela e eles se abraçam enquanto choram juntos. Sérgio e Julieta discutem sobre um novo programa. Quando Sérgio tenta beijá-la e pergunta quando poderá vê-la, Julieta deixa escapar que ela não é Alice. Ela tem seus objetivos e suas aspirações e não vai ficar confinada a esses 4 paredes. Ela também conta que conhece muitas mulheres que estão felizes por estar em casa, mas ela não é uma. E ele pode pedir a ela para desistir do programa, que ela não vai fazer isso, porque ela não é uma dona de casa. Ele precisa aceitar, porque ela é assim, e é assim que as coisas vão ser. Miranda confronta Eva sobre contar sobre as pílulas. Eva diz a ela que ela não será a sua cúmplice. Eva então conta que essas pílulas podem ser muito perigosas se não forem usadas corretamente. Eva então traz o jantar e avisa Miranda para não ser muito legal com Julieta. Miranda sorri e diz a Eva que se ela não fizer nenhum favor a ela, Miranda também não fará nenhum favor também. Ela vai ser a melhor amiga de Julieta. Yara leva comida para Paulo. Quando ele vê como ela está vestida, ele diz a ela que ela é perfeita. Quando acrescenta que o advogado está certo, Yara percebe que ouviu tudo. Quando ela diz a ele que Moisés nunca aceitará que ela se apaixonou por outra pessoa, Paulo diz a ela que ela se apaixonou por um mascate. Yara então se sente mal por deixá-lo sozinho, mas Paulo insiste que ela tem que continuar com sua vida como de costume. Yara promete voltar correndo. Fagundes vai ver Mujica e quer saber tudo o que sabe sobre Simon e seu assassinato. As crianças estão prontas para sair para o jantar. Alice diz a eles que aproveitem e reconstruam seu relacionamento com o pai. Depois que eles vão embora, Alice pergunta o que Eva acha de Sérgio e é expulsa de casa, porque se isso acontecer, Eva terá que ir com ela. Cara de impactada com Eva. Maruja conta a Carlota sobre Fagundes cair da carroça. Martim sabe disso e tem sido um dia difícil para todos eles. Mujica também conta a Fagundes que Simon estava envolvido com drogas. Ele chegou ao beco onde Simon foi morto e viu algumas coisas que os outros não viram. Mujica mudou algumas coisas na cena do crime porque sabia que a mídia iria correr com a história. Eles então fez isso porque Fagundes para proteger a memória do filho. Veja o nariz feio de Mujica crescer, viu? Então Fagundes pede desculpas a Mujica por algo que não aconteceu. Martin está escrevendo seu artigo sobre barreiras do amor e como a sociedade e o preconceito são os principais obstáculos para 2 pessoas que se amam. Essas barreiras só deixam arrependimento e dor, porque mais cedo ou mais tarde se percebem que a felicidade é mais importante do que o vão dizer. E isso é algo que os bravos sabem, porque no fim das contas os bravos sabem de amar de verdade. As crianças chegam à casa de Julieta. Quando Julieta diz a eles que isso deve ser difícil para todos e eles provavelmente não pensam muito nela, mas ela só quer que seu pai seja feliz porque ele é um homem maravilhoso. Sérgio abraça as meninas e sorri com orgulho. Martin está com Nelson quando houve uma batida. Ele acha que seria maravilhoso se fosse Alice, mas é Fagundes. O jantar na casa de Julieta parece estar indo bem. Quando ela sai e traz o chefe para que eles possam conhecê-lo, Laureano cumprimenta então Gonzalo e pergunta como ele está. Acho que Sérgio vai ficar revoltado. Então Sérgio se pergunta como eles se conhecem. Alice está em casa quando ouve um barulho no andar de cima, causado por Paulo. Ela vai dar uma olhada no sótão e grita pensando que pode ser Yaya. Enquanto isso, Paulo tenta se esconder atrás de um grande ursinho de pelúcia. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Fica ligadinho aqui no canal e muito obrigada por sua audiência. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.